Olá, eu não lembro qual foi a última vez que eu gravei aqui pro canal e eu nem sei se eu ainda sei fazer isso. Mas a minha ideia é gravar todo esse vídeo aqui sem corte. Eu tenho um pequeno roteiro de tudo que eu quero conversar com vocês que aconteceu nos últimos tempos e agora me deu um certo medo, que eu tô com medo de estar gravando no cinema e se eu estiver gravando no cinema eu não vou conseguir subir esse vídeo. Peraí. Tá tudo certo, eu não tava no cinema. Bom, não ia ter corte, mas agora eu já vou ter que juntar uma parte com a outra. Eu quero contar o que aconteceu nos últimos meses na minha vida. Basicamente, nos últimos 2 meses foi uma grande revolução e eu acabei não gravando tanto aqui pro canal por isso. Mas, de maneira geral, eu mudei de nicho. Mesmo sendo a pessoa que mais acredita nessa coisa do nicho, vocês vão entender ao longo desse vídeo aqui. E mudei muita coisa dentro do meu negócio, dentro da minha criação de conteúdo, dentro dos meus produtos, enfim, mudei tudo praticamente. Foi a maior mudança que eu fiz desde que eu comecei no digital há 4 anos atrás. E eu queria conversar sobre isso aqui. Esse vídeo é quase que um desabafo de tudo que aconteceu nesse tempo. Eu quero deixar isso registrado e poder ajudar alguém com esse conteúdo. Então bora lá, se você não me conhece, eu sou a Fernanda Carbosa e aqui, até então, eu era uma criadora de conteúdo falando sobre criação de conteúdo. E sim, eu ainda amo o universo de criação de conteúdo, mas vamos colocar que eu sou uma criadora de conteúdo, uma produtora digital, compartilhando a sua jornada. Eu acredito que dessa maneira eu vai me descrever melhor com a minha atual fase da vida. Mas bora lá, deixa eu te explicar tudo. Eu crio conteúdo principalmente lá no Instagram, há 4 anos, e vendo produtos digitais há 4 anos também, lá no meu perfil. E já vendi alguns produtos diferentes, mas o meu produto central, o meu produto que mais vendeu, o produto que virou a minha chave, que mudou a minha vida, que transformou a minha vida, que me fez ter mais reconhecimento do mercado, que me fez faturar muito alto e que abriu muitas portas, que me trouxe a maior parte da minha base de seguidores de lá, foi um produto de pack de Canva. E eu fui uma das primeiras pessoas que fiz isso no Brasil, assim, pelo menos que eu conheça. Eu não gosto muito dessa coisa, eu sou a maior do Brasil, porque assim, com base em qual informação, né? Mas eu fiz mais de 5 milhões só com esse produto, especificamente de pack de Canva. E eu digo isso porque eu migrei, eu vendi esse produto em outra plataforma, migrei ele para a Hotmart e basicamente ele foi o produto que eu mais vendi dentro da Hotmart e só na Hotmart eu já vendi mais de 5 milhões, inclusive eu tenho uma premiação, a placa de 5 milhões da Hotmart. E basicamente a minha jornada começou como social media, eu não criava muito conteúdo ainda como social media. Quando eu decidi que eu queria vender produtos digitais, conheci o mercado de produtos digitais, onde eu posso contar essa história inteira aqui, eu comecei a criar mais conteúdo no meu perfil. Eu mostrava mais meu dia a dia com a minha filha, minha rotina, não tinha muitas pessoas, nunca tinha viralizado um conteúdo e atraído um público para vender algo. Nem mesmo meu serviço de social media eu vendia ele no meu perfil, eu tinha um perfil separado da agência. E aí eu comecei mesmo a criar conteúdo pensando já em vender infoproduto. E aí eu vendi um treinamento de Canva e depois eu criei o Canva Packs e comecei a vender o Canva Packs em janeiro de 2021. E até então eu vendia bastante esse produto. E aí, basicamente, veio um processo de preciso mudar. E é isso que eu quero conversar com vocês. Como foi esse processo, o que aconteceu, qual foi o meu sentimento, o que passou na minha cabeça, porque eu acredito que outras pessoas possam viver um processo parecido em algum momento. E esse vídeo pode ajudar vocês de alguma maneira. A minha experiência pode te ajudar de alguma maneira. Primeiro que veio um sentimento de eu estar muito limitada, tá? Algumas vezes, ao longo desse processo vendendo esse produto, eu pensava assim, quero fazer algo diferente. Algumas vezes eu tentei fazer coisas diferentes, só que eu continuava vendendo esse produto. E eu percebia que parecia que eu ainda estava presa a ele, porque ele ajudava as pessoas. Eu gostava de criar, eu gosto muito do universo de criação, eu gosto muito de design. Eu não sou formada em design, eu comecei o curso e parei no meio, porque foi quando, enfim, eu comecei a
a escalar o meu negócio como social media na época, antes de criar os meus produtos digitais, eu comecei a escalar a minha agência, e aí eu precisei parar o meu curso de design para poder focar no crescimento da agência, então eu não terminei, não tenho a formação. Então é aquela coisa, eu sei fazer por uma questão de senso estético e por um conhecimento básico que eu tive de termos técnicos, né, de estudar sobre. E na prática, ação, porque eu acredito muito nisso também, se torna bom fazendo. Poderia ter terminado o curso e não ter feito, eu ia ser muito, muito pior do que de onde eu cheguei, mesmo não tendo terminado o curso. Mas enfim, eu estava com um sentimento de limitação a estar vendendo um produto, eu sentia que eu tinha crescido, que eu tinha amadurecido, e que eu tinha ambições com a internet, com o digital, com o meu propósito mesmo, sabe? Vontade de fazer coisas que não cabiam à venda desse produto. Eu vou abrir aqui sonhos que eu tenho, tá? E no dia que eu realizar esses sonhos, tá me dando vontade de chorar. Toda vez que eu falo disso, me dá vontade de chorar. Mas no dia que eu realizar esses sonhos, vai ser legal eu achar esse vídeo e saber que eu compartilhei isso um dia. E eu nunca falei isso publicamente. Mas eu tenho sonhos de ter eventos presenciais, eu tenho sonho de liderar muitas pessoas, eu tenho sonho de transformar a vida das pessoas com a habilidade, com o conhecimento que eu tenho, com tudo que eu já vivi, com as experiências que eu já adquiri. Eu tenho um sonho de impulsionar e de motivar as pessoas. E eu sabia que esse produto estava me limitando a alcançar esses sonhos. Então chegou um momento que eu percebi que eu precisava ir além. E aí eu parei para me analisar tudo que eu já tinha feito, todos os conhecimentos que eu tinha, todas as habilidades que eu tinha e entender qual seria esse próximo passo. E basicamente eu cheguei a 3 decisões. Eu já criava conteúdo há muito tempo, então eu podia aprofundar ainda mais nesse nicho e falar cada vez mais sobre criação de conteúdo, mas apesar de ser um assunto que eu amo, eu não me considero a melhor criadora de conteúdo. Ainda. Eu quero melhorar muito nisso. Eu me considero boa, mas eu me considero mediana. Eu não me considero, tipo, foda, sabe? Tem gente que eu olho e falo, cara, essa pessoa é foda. Ela é muito boa nisso. E eu não me considero essa pessoa. Então eu falei, cara, por mais que eu ame esse assunto, eu amo ensinar sobre isso, esse não tem que ser o ponto-chave que eu vou seguir. E aí o segundo passo era eu ensinar outras pessoas a viverem e aprenderem a profissão de social media, que eu tive muito sucesso nisso. Eu escalei uma agência, a minha agência fazia mais 50, 60 mil reais por mês. Falei, cara, não, eu sei isso também, eu posso ensinar essa habilidade para as pessoas. Eu posso ensinar as pessoas, cara, eu vendi mais 5 milhões de reais de um produto de Canva. Então eu posso ensinar as pessoas a fazerem renda com o Canva. Era outro pensamento que eu tive. Isso tudo no meio de um processo que eu não parei o que eu estava fazendo, tá? E a terceira opção, eu posso ensinar as pessoas a pegarem uma habilidade, um conhecimento que elas tenham. Eu posso mostrar para elas como eu fiz para pegar uma habilidade minha e transformar em um produto digital. Como que se transforma tudo isso, empacota esse conhecimento em uma promessa, como se vende isso. Afinal, eu estou há 4 anos fazendo isso com bastante sucesso, com bastante êxito. Eu tive resultado nisso. Então, eu fiquei entre essas 3 coisas, basicamente, principalmente entre ensinar as pessoas a profissão social media e faturar e fazer renda com Canva, trabalhar com Canva como designer, ou a criar um produto digital e vender esse produto todos os dias, que é o que eu fiz nos últimos anos. E aí eu fiquei entre esses 2 pensamentos, que esse seria o meu próximo passo. Os 2 são alinhados ao meu propósito, os 2 estão relacionados ao que eu faço, ao que eu fiz, aos resultados que eu obtive na minha vida, as mudanças que eu tive. E aí eu comecei a questionar isso lá no meu Instagram. Então eu abri uma caixinha de perguntas, perguntava como eu poderia ajudar, observava as perguntas que surgiam mais, fazia enquete. Vocês preferem aprender isso ou aquilo comigo e tudo mais. E aí isso foi me dando uma direção ainda mais fixa do que eu precisava fazer. E aí um dia eu vou contar para vocês essa história toda com detalhes, mas esse processo, gente, eu tô resumindo aqui, não foi fácil assim. Eu vou contar aqui agora rapidamente, porque senão vou ter que fazer um outro vídeo só para isso, vai ficar repetitivo o assunto, talvez. Tudo bem, quem vê um vídeo às vezes não vê o outro, né? Mas eu vou tentar dar uma resumida aqui. Basicamente, nesses meus pensamentos, nessas minhas indecisões, do que eu faço, teve um dia que eu
cismei que eu queria viajar. Eu acordei falando pro meu marido que eu queria viajar, que eu queria viajar, que eu queria viajar. E aí eu queria ir para uma cidade que é aqui do lado, né? Para Petrópolis. Eu moro no Rio de Janeiro. Petrópolis, eu moro no Rio mesmo, Rio capital. E aí, estado, cidade, Rio de Janeiro. E eu queria ir para a cidade de Petrópolis. E aí eu falei que eu queria viajar. E ele, não, mas a gente tem muita coisa para fazer. Tinha várias demandas de trabalho, várias coisas. A gente precisa ficar em casa, precisa resolver isso, tem que resolver aquilo. E eu insisti que eu queria viajar naquele dia. Ele falou, beleza, bora. Mas não vamos levar, não vamos fechar estadia em nenhum lugar. A gente só vai e se der na telha, lá a gente fecha um hotel. Aí beleza, acabou que a gente chegou lá muito cedo, a gente conseguiu fazer tudo o que tinha pra fazer na cidade, de turístico, assim. E aí lá, eu fui na Casa do Santos Dumont. É um ponto turístico muito grande, é muito conhecido ali na cidade, né? E assim, Santos Dumont é de Minas, mas ele tinha uma casa de veraneio em Petrópolis, né? Uma casa de final de semana, assim, que ele ia passar férias, enfim. E aí ali, eu não sei o que aconteceu, mas eu vi um sentimento tão grande de que a abundância, a criatividade e a inspiração estava ali. Eu só conseguia pensar o seguinte: um ser humano, há não sei quantos anos atrás, porque eu não sei o número de anos que se passou, teve a capacidade de, dentro desse lugar, criar um treco que voa. E esse treco, é óbvio, a tecnologia evoluiu e esse treco transporta pessoas de um lugar para o outro do mundo. Eu falei, cara, isso é muito grande. O tamanho da abundância que existe aqui, esse fluxo dessa energia, eu sou muito ligada nisso, eu acredito nessas coisas, eu sou meio doida com isso. Eu falei, cara, isso é gigante? E aí eu li uma frase que eu vou botar aqui, que eu não vou saber falar exatamente qual foi essa frase, mas eu tirei uma foto lá, e isso pra mim ficou na minha cabeça. Beleza. A gente voltou para casa, aconteceram outras coisas nesse dia, que pode ser que eu conte num outro vídeo, que foi um dia muito forte pra gente. Foi um dia incrível, assim, mas foi muito forte na nossa vida e foi uma virada ali. No dia seguinte, a gente seguiu o dia normal e a gente foi tomar um café. Às vezes a gente tem disso, né? Vamos trabalhar fora hoje, bora resolver as coisas no café. E a gente foi trabalhar num café e aí nesse café eu falei para ele que eu estava nessa indecisão. Falei, cara, eu não sei o que eu faço, qual é o próximo passo que eu vou dar. E eu pensei que eu poderia criar um produto ensinando as pessoas a criarem os próprios produtos delas. É um produto mais simples, um produto com ticket mais baixo, mas é um produto que faz as pessoas terem um alto alcance, atrair público. Eu expliquei toda a minha ideia para ele. E aí ele virou e falou, cara, que ideia genial, por que a gente não faz isso e não coloca isso? Aí daquela conversa surgiu tanta ideia, tanta ideia, tanta ideia, tanta ideia, que eu fui anotando num caderno. Eu vou botar umas fotos aqui desse dia, eu vou tentar. Nem era para editar o vídeo, mas agora eu vou editar, enfim. E aí saiu tanta ideia, e aí daquele dia em diante eu comecei a trabalhar nesse produto. Enfim, basicamente foi isso, né, que aconteceu. Mas por que eu fiz essa mudança? Tá aqui, porque eu mudei. Basicamente já contei para vocês o que eu mudei. E existe uma coisa que eu já falei aqui em um vídeo, e que eu acredito o seguinte, que não necessariamente a gente precisa se delimitar a um nicho. E eu nunca fiz isso. Apesar de ter vendido muito com um produto de Canva, apesar de ter feito mais de 5 milhões de reais com um produto de Canva, eu nunca consegui me encaixar nesse lugar da Fernanda do Canva, certo? Então, basicamente, foi uma mudança de nicho, porque a mudança do produto foi muito brusca e eu encerrei a venda do Canva Packs do meu perfil justamente porque eu fiquei tantos anos vendendo ele que eu sabia que até hoje, se eu abrir lá as notificações, vão ter pessoas me pedindo o link dele para comprar, mesmo sem eu estar divulgando em nenhum lugar. Até hoje bate venda dele mesmo sem eu estar divulgando em nenhum lugar. As pessoas encontram um produto, elas compram um produto por algum link que eu já postei em algum momento, enfim. E isso acontece. Então, eu sabia que se eu não encerrasse essas vendas, era muito mais fácil eu voltar a vender eles do que eu começar um novo caminho, começar uma nova jornada, começar algo do zero, novo. Então, eu resolvi encerrar as vendas. E aí eu pensei o seguinte, eu já fiz um vídeo aqui sobre isso, mas quando eu me coloco no lugar de que eu sou uma pessoa, uma empreendedora, uma criadora de conteúdo, uma empresária compartilhando a sua jornada, eu consigo transitar nessa mudança com muito mais tranquilidade. E foi exatamente isso que aconteceu nesse tempo. Porque eu parei e pensei assim, cara, se eu tô aqui compartilhando a minha jornada e nos últimos anos aconteceu isso,
nada mais justo do que eu ajudar as pessoas com o conhecimento, com a experiência que eu adquiri nesse tempo. Então, basicamente foi isso. E aí eu consigo trazer isso também para o meu conceito, um conceito que eu tenho, eu já falei isso aqui em outros vídeos, eu vou tentar deixar esses vídeos todos relacionados aqui na descrição do vídeo desse, mas do conceito de você ter uma promessa para o teu perfil no teu Instagram, para tua marca pessoal, para tuas criações, dos teus produtos digitais, enfim. Esse conceito, basicamente, é você não necessariamente se delimitar ao nicho, porque você consegue abrir a outros assuntos. Então, eu sempre falei que o meu perfil estava ali para ajudar as pessoas a crescerem na internet, assim como eu cresci. Seja com conteúdo, seja com produto digital. E nesse momento da jornada, eu estou ajudando as pessoas a crescerem na internet com produto digital. Porque foi a forma que eu cresci muito nos últimos anos. A forma que mudou minha vida nos últimos anos. E basicamente é isso. E aí, esse tempo agora é um tempo de novos desafios, né? Porque eu estou no desafio aqui de atrair um novo público, de conscientizar a minha audiência dessa mudança, porque a minha audiência era uma audiência de pessoas que queriam design para os seus perfis. E agora, pô, tô mandando eles criarem um produto digital. Que isso? O que está acontecendo aqui? Então, é todo um desafio de mudar essa consciência. Tinham pessoas que já estavam mais conscientes e que vieram comigo, embarcaram, compraram um produto no mesmo dia que eu lancei. E agora é toda uma construção, novos conteúdos, nova narrativa, uma mudança. E é isso, é desafiador, mas assim, eu tô amando isso porque eu tô sentindo que eu tô alinhada completamente ao meu propósito e aos meus objetivos, que eu já abri aqui, já quase chorei no meio do vídeo falando, mas é isso, eu tenho um objetivo muito forte de mudar a vida das pessoas e eu acredito que a internet é isso, ela potencializa a nossa voz, nosso conhecimento, faz a gente chegar às pessoas, a internet é democrática, eu acredito muito no poder do conhecimento, de compartilhar o conhecimento, porque conhecimento é a única coisa que quando a gente tem e a gente compartilha, a gente multiplica, porque a gente faz com que outras pessoas tenham um conhecimento também, sem perder o nosso conhecimento. Se você tem um pão e você compartilha com alguém, você fica com menos pão. Mas se você tem conhecimento e compartilha com alguém, você não perde o seu conhecimento. Você só distribui ele para outras pessoas. E eu acho isso incrível. Então, eu sinto que eu estou muito alinhada nesse momento com o meu propósito e com os meus objetivos futuros de ajudar ainda mais as pessoas, de transformar a vida das pessoas, de mostrar para elas o quanto eu acredito que a internet é democrática e o quanto existe espaço aqui para todo mundo, o quanto qualquer pessoa tenha capacidade de pegar um conhecimento que tenha, uma habilidade que tenha e transformar num produto. E esse é o meu objetivo daqui para frente. Bom, 17 minutos de... Meu despertador tocou falando assim, para de falar, já tá falando a beça. E é isso, vou encerrar o vídeo aqui, eu espero que tenha feito sentido para vocês e eu espero que ajude a quem está passando por esse momento de transição, a esse momento de mudança, preciso mudar, preciso fazer algo novo, preciso... te ajude de alguma maneira. E se te ajudar, me deixa saber. Se esse vídeo te ajudou, me deixa saber. Me conta aqui nos comentários. E eu espero que aqui continue sendo esse espaço onde eu compartilho a minha trajetória, não tenha muito filtro, compartilho a minha rotina, a minha jornada. É isso que vai continuar acontecendo aqui nesse canal. Se te ajudou, me deixa saber nos comentários. Comenta aqui pra mim o que você achou. Se você ainda não for inscrita, se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.